Olá, seja bem-vindo a mais um Abstract, o podcast da Unidade. E hoje nós conversamos com o diretor executivo do Hospital Samária, o Sr. Paulo César Schlichting da Silva, pela passagem dos 70 anos do hospital. Sr. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo à Unidade. Muito obrigado pelo convite, Rafaela, de estar aqui conversando um pouquinho a respeito dessa instituição que hoje a gente tem a missão de dirigir. Então, para a gente começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí dessa história, desse hospital, que tem uma relação muito simbólica, com a região do Alto Vale do Itajaí. Como é que o senhor vê a importância, dessa instituição, não só para Rio do Sul, mas para o Alto Vale, ao longo desses 70 anos? Perfeito. Eu estou frente à instituição há 1 ano e 3 meses, mas assim, Rafaela, é um negócio interessantíssimo, assim, essa simbiose, essa relação quase que umbilical com a cidade de Rio do Sul, E não só com o Rio do Sul, mas com toda a região. O Hospital Samária tem um diferencial na essência dele, assim, não que isso seja algo que dê mérito para os outros, mas o atendimento humanizado. É uma estrutura um pouco menor, onde as pressões do serviço também não são numa intensidade de um regional, onde todo o corpo técnico, o pessoal de suporte, de apoio, tem assim a condição de dar um atendimento mais personalizado, E além de termos também dentro do nosso quadro de profissionais que atuam lá, pessoas de muita capacidade técnica, E como é que ele foi evoluindo em relação ao atendimento, infraestrutura, atendimento clínico ao longo dessas 7 décadas? Tudo tem um começo, Tudo tem um começo. Então, nos idos de 1920, 30, as irmãs da UASE, da igreja ligada à igreja luterana, já começavam com uma pequena casa para cuidar de saúde. E evoluiu até chegar ao ponto de nós termos também o Hospital Cruzeiro na época, Que num determinado momento, em função das questões políticas, ela foi absorvida pelo Estado. Enfim, mesmo assim, a comunidade evangélica persistiu na sua, digamos assim, na sua vontade de querer fazer saúde e também educação. Origem, então, de uma escola que hoje é Rui Barbosa, e com o passar do tempo está aí o Hospital Samária, com raízes fortes aqui no município de Rio do Sul. E que áreas ele realiza atendimento hoje? Qual é o tamanho do corpo aí de funcionários, de atendimento? Como é que está funcionando hoje? Então, nós atuamos fortemente na média e na baixa complexidade, Então, várias especialidades o hospital presta serviço. Seja na oftalmologia, na pediatria, na cirurgia plástica, na ortopedia, urologia e assim por diante, Hoje o nosso quadro de servidores e colaboradores é 105 funcionários. Fizemos uma atuação bastante forte, firme, porque tudo é questão de custos e gastos. Reduzimos em 20% nesse período de 1 ano e nós continuamos com uma funcionalidade sem comprometer os serviços normais que a entidade presta. E como é que são as parcerias? Poder público, privado, como é que funciona? Como é que ele se mantém? É assim, nenhuma instituição no Brasil, poderia dizer por assim, que é conveniada com o SUS, ela se autossustenta. Há necessidade de suporte de recursos externos, seja do poder público municipal, estadual e federal. Além das doações e das parcerias com entidades privadas, pessoas físicas e jurídicas, Então, é uma briga diária para que essa relação estabelecida com os entes federados possam trazer resultados práticos. O que é isso? Recursos, para que a gente complemente as nossas necessidades e a funcionalidade básica. Nós temos ali, digamos assim, um custo mensal, que ele oscila também de acordo com a intensidade de serviço, mas não acompanha, digamos assim, a proporcionalidade em relação ao custo-benefício. E falando aí em parcerias, conta um pouquinho para a gente como é que é essa relação do hospital ao longo do tempo com a Unidade. Com a Unidade, uma parceria muito saudável, Há uma troca muito franca, muito direta, muito clara, muito objetiva, de propósitos comuns, A Unidade, com essa sua, digamos assim, essa sua tendência de ser o foco de desenvolvimento, gerador de desenvolvimento de todo o Alto Vale, e usa as estruturas de saúde, tanto do regional, como do Samária, como de outros hospitais, para dar oportunidade aos seus acadêmicos lá trabalharem, prestarem serviço, se aperfeiçoarem, E tendo, digamos assim, as suas aulas práticas efetivas, Então nós temos assim um carinho muito grande para a comunidade,
um respeito, porque o tratamento é um tratamento assim de alto nível, de muita responsabilidade, as coisas são tratadas de uma forma muito clara e transparente, né? E nos últimos dias ainda aconteceu um fato muito importante, que foi uma revitalização de toda uma área administrativa que nós tínhamos lá, que ela estava ociosa pelo tempo, né? Eram estruturas onde funcionava parte da estrutura administrativa, porque ela em quartinhos ainda que foram adaptados. E a Unidade se sensibilizou com a necessidade e apresentamos um projeto elaborado pela MAV, que a Unidade absorveu e fez essa reforma, propiciando um ambiente saudável, salubre, a produtividade a gente já percebeu que aumentou, porque os servidores em si também estão, antes eles não se comunicavam, agora o ambiente é coletivo, ficou muito bonito. Tivemos aí a satisfação de ter conosco o reitor, o professor Charles, o professor Zanis, que coordena o curso de medicina, o Merran, que cuida das questões financeiras da entidade, o Josué, que acompanhou toda a reforma. Foi um momento muito bonito. E não só assim os servidores, a própria comunidade evangélica viu aquilo lá que assim ficou muito bonito. E além de bonito, extremamente funcional, né? São parcerias administrativas. E na parte indireta, nós absorvemos lá os acadêmicos de medicina, de enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia, enfim. É importante para a entidade. Espero que a gente também tenha, quando está dando contribuição para a unidade. E você comentou, né, aí nos bastidores, que está há 1 ano e 3 meses, né, à frente da direção executiva. Como é que você enxerga os desafios, né, para o futuro do Hospital Samaria? Perfeito. Nós temos assim um planejamento estratégico. As coisas operacionais imediatas, a médio e longo prazo, né? Então, nós temos vocação para crescer. Espaço físico, posição privilegiada em função, por exemplo, das condições, muitas vezes dos problemas que nós temos com enchente aqui em Rio do Sul. Então, tem esse diferencial. E, claro, passa tudo por um planejamento, tem que ter o consentimento da comunidade evangélica, que é ligado a um sínodo, enfim. Mas, a médio prazo, nós estamos com um novo centro cirúrgico, certo? Que vamos estar construindo para absorver os recursos que recebemos agora do governo do estado, de 1.600.000, para concluir 18 novos leitos. Serão mais 18 cômodos que poderemos absorver, tanto a clínica médica como a cirúrgica. E para isso a gente precisa complementar com mais uma sala cirúrgica, né? Esses são os desafios imediatos. Mas tem muita coisa estrutural que precisa ser pensada com muito carinho, porque é uma estrutura de 70 anos. Então, ao longo do tempo, ao longo da sua existência, foram feitas muitas intervenções, todas bem intencionadas, diria, na época, mas planejada de um jeito que hoje já não se adequa mais. Então, a reforma, muitas vezes, ela demanda muito mais investimento do que uma construção nova. Então, são coisas que nós estamos pensando com muita seriedade, com muita calma, e em busca de recursos para que eventualmente isso possa se tornar uma realidade, para trazer mais serviços e oferecer para a população, porque isso só aumenta, né? Demanda em saúde é uma coisa que aumenta a população, nas proporções as coisas vêm na mesma linha. E como é que é para você, né, que teve já uma carreira consolidada na gestão pública, né, também na questão privada, como é estar à frente, né, como diretor executivo de uma instituição tão importante para o Alto Vale nos seus 70 anos? Pessoalmente, como é que é? Deixa eu te contar, Rafael, para mim foi uma surpresa. Eu estava lá no meu cantinho em Agrolândia, cuidando da minha empresa, pequena empresa de pré-moldados, tal, que agora o meu filho está tocando, e me acordaram lá, disse: olha, Paulo, estamos aqui, o conselho diretor veio lá e disse: olha, nós temos essa necessidade e gostaríamos de trocar uma ideia contigo a respeito disso. E eu entendi isso como uma missão. Certo? Me sinto extremamente realizado, penso que e espero estar dando, digamos assim, a minha contribuição com um pouco da experiência que a gente teve, como citaste, tanto na vida pública quanto na privada, porque assim os modelos gerenciais eles podem ter suas especificidades, né? Mas o jeito de tratar a coisa é muito, muito parecida. Você tem que estar acompanhando as evoluções tecnológicas, as relações interpessoais, elas não são diferentes, você tem que administrar esse conjunto de ações e tentar encontrar sempre o ponto de equilíbrio, né? Custo, né? E as suas receitas, para que
a gente consiga ir evoluindo. Mas reafirmo o que a gente comentou no início, assim, ó, é uma das coisas, daí eu me identifico muito, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, me sinto bem, não consigo viver sem ter pessoas próximas, né? E lá isso me alimenta muito, porque é um exercício diário de conversar com as pessoas e pedir para que elas continuem sendo essa referência em transformar o hospital sempre no tratamento humanizado. Então é uma coisa muito legal. Eu saio feliz de casa, volto à noite com as preocupações normais do dia, mas acordo também com a mesma intensidade de voltar para o hospital e continuar dando o melhor de mim. Que bom. E como é que está a programação desse ano para celebrar, né? Agora no dia 22, então, o hospital celebra os seus 70 anos. Como é que Sim. vocês pensaram na programação para esse ano festivo? Perfeito. No domingo passado teve um culto de ação de graças, digamos assim, promovido na nossa igreja, na igreja luterana aqui de Rio do Sul, né? Amanhã é um dia específico para os nossos colaboradores. Nós temos um coquetel interno dividido em 3 turnos, né? De manhã, de tarde e de noite, para confraternizar com a senhorinha da cozinha, da limpeza, com o médico do centro cirúrgico, com a enfermagem, com o pessoal da recepção. Enfim, um congraçamento simbólico, singelo, interno, mas para dizer para eles assim, ó, esse troço aqui, esse negócio só anda com a participação de vocês. Um agradecimento, né, a todos. Há uns 60 dias atrás, o Conselho Diretor, através do presidente Leopoldo, pôde fazer uma homenagem para 5 pessoas. Uma que completou 50 anos de atividade dentro da unidade. E se falar para ela que se ela tem que sair de lá é uma briga, ela acorda também com o mesmo estilo, assim, vem e faz aquilo como se fosse uma coisa que estivesse iniciando. Mais 3 pessoas com 30 e uma com 20 e tantos anos de entidade. Então essa é uma programação que nós vamos fazer durante o ano. Existe agora também um planejamento com o plano diretor para fazer alguma coisa ligada a toda essa estrutura de apoio que o hospital recebeu durante esses 70 anos, ou seja, com empresas, com entidades, né? Trazer eles para um momento de reflexão e de agradecimento. É uma coisa que nós temos aí mais 360 dias para ir desenvolvido aos poucos, com calma, né? Para não cometer nenhum deslize em deixar alguém de fora, que não é tão simples assim, que é uma história de tantos anos, tem uma relação muito forte com a cidade, né? E a gente quer fazer algo assim que não é que agrade a todos, mas que a gente possa agradecer a todos. Quase encerrando aqui o nosso bate-papo, né? Como é que você, não sei se seria possível, né? Mas se fosse possível resumir em uma frase, né? Estando aí à frente do hospital há 1 ano e 3 meses, como é que você resumiria a missão dele, assim, no atendimento às pessoas, no atendimento à comunidade? Uma frase é bastante, digamos assim, resumida, né? Mas são desafios diários que se tem, porque lá, eu sempre falo assim, quem vai num hospital, ele só sai de lá feliz quando, de repente, se fosse uma maternidade, quando você sai de lá com o seu filho no colo e a sua esposa, digamos assim, levando para casa. Eu acho que é um dos momentos únicos assim que transpira a felicidade imediata, né? Porque quem vai lá, quem procura uma unidade de saúde para receber um diagnóstico ou para fazer um procedimento cirúrgico, né? E são ambientes estressantes, ambientes de riscos, né? Então, assim, tu estar trabalhando dentro de uma instituição, dentro de um local onde o teu objetivo maior é o bem do próximo, é uma coisa que massageia a alma, né? E, lógico, passa para a gente uma responsabilidade muito grande para que das nossas decisões saiam a maior possibilidade de acertos, né? E você não pode errar. São vidas, são pessoas, são seres humanos que estão lá por alguma necessidade. Então essa é a grande missão e a parte gerencial administrativa ela tem que estar focada nisso, para uma conversa franca, direta com todos os seus colaboradores, para que o objetivo seja seguido e que a gente alcance ele, digamos assim, quase que na sua plenitude. E agora, para finalizar, então, que mensagem você gostaria de deixar para a comunidade, os colaboradores, pacientes, né, sobre o que esperar, né, dos próximos anos do hospital? Enfim, a palavra fica aberta também para você falar aqui o que gostaria de falar. Para a comunidade de Silêncio, assim, a palavra seria gratidão, porque ao longo desses anos e nesse 1 ano e meio que eu estou ali, eu já falei isso um pouquinho antes, nossa intervenção antes, né? A relação é muito próxima. Se tu fizeres, Rafaela, por exemplo, assim, uma pesquisa na comunidade rio-sulense, assim, vamos eleger 10 entidades que são representativas, que são simbólicas,
que tem um vínculo com o Rio do Sul, nós temos várias, né? Podemos citar várias, mas certamente o Hospital Samaria vai estar entre as 10, com certeza. As pessoas que vão lá, quando a gente pode, às vezes fora do processo natural do atendimento burocrático normal ali, que requer a entidade, bater um papinho e puxar pelas memórias, meu filho nasceu aqui, a minha esposa teve internada aqui, foi muito bem, sabe? Coisas assim básicas, pequenas, mas que faz com que ainda o ser humano seja a pessoa mais importante, né? Quando nós temos um controle muito rígido com relação às pessoas que vão lá, o feedback, nós ligamos para ver se foi bem entendida, se faltou alguma coisa, se tem alguma sugestão para dar. E na maioria das respostas, isso não é coisa para a gente se acomodar, são pessoas elogiando, cumprimentando, o atendimento no seu todo, sabe? Desde a senhorinha que veio para fazer um oi, ou trazer a alimentação, enfim, isso é muito forte. Então, dizer para a comunidade que continue torcendo para que essa instituição continue sendo essa referência positiva, e a nossa missão é exatamente isso, não decepcioná-los, né? Então, que curtam junto com a gente, da forma modesta, que nós temos limitações para fazer eventualmente aquilo que merecia a cidade, um grande evento, mas vamos fazer assim eventos fragmentados para que a gente possa dar um agradecimento, um abraço, nem que seja um abraço, digamos assim, de uma forma simbólica, em todo o rio-sulense, em todas as pessoas do Alto Vale que precisam, que procuram, que a gente possa atendê-los. E para os colaboradores, alguma mensagem? São fantásticos. Nós temos uma relação muito forte, nós fizemos reuniões com muita intensidade, nós temos um compromisso com os nossos colaboradores mais próximos, gerentes, as funções, de 24 horas de estarmos também nessa mesma linha. Então, aos meus colegas e parceiros e colaboradores do hospital, que continuam nos ajudando. É importante para que a gente mantenha essa boa imagem que o Hospital Samaria tem aqui com todo o Alto Vale. Muito obrigada pela tua participação, muito sucesso nessa jornada aí à frente do hospital e vida longa, né, ao Hospital Samaria, que tem tanta importância aqui na nossa região. Ao Hospital Samaria, a todos nós. Muito obrigado mais uma vez a você, Rafa, a Unidade, que proporciona esse espaço para a gente interagir e conversar, né? Vida longa para a Unidade também, que é essa referência fundamental aí para todo o Alto Vale, para toda Santa Catarina e também para o país, né? Porque os índices de aprovação, quando o MEC passa por aqui, são os melhores possíveis. Isso é um motivo de orgulho para todo o Alto Vale. Com certeza. E quando essas instituições elas são bem geridas, né, isso vai se refletir em toda a comunidade que acaba ganhando, né? Acho que foi a melhor frase do dia essa aí, essa integração, que não existe competitividade, existe digamos assim, um certo grau de comprometimento. Aí as coisas andam. Quando você se dispõe assim, por exemplo, das vaidades e coloca os objetivos em primeiro lugar. Eu na unidade, no poder público municipal tem isso também. A gente está muito sintonizado, né? E posso dizer isso de forma porque a gente convive diariamente. Há uma perspectiva muito boa, porque os caminhos eles ficam mais curtos para a gente alcançar os objetivos, todos de mão dada. Muito obrigada. Para você que nos acompanhou, obrigada também e até o próximo.